Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigo telespectador da sua TV Objetiva. Um abraço. Hoje é dia de mais um Esporte Total, sempre nas lentes da sua TV Objetiva, falando tudo do mundo do esporte. Vamos agora para as manchetes desta noite. Eleições no Flamengo. Seleção do Campeonato Brasileiro. Final do Campeonato do Galego. E final também do Brasileirão. Vamos começar o giro, como sempre fazemos, o giro pelo regional. Antes, porém, gostaríamos de abraçar o nosso amigo Edson Geraldo Ferreira, nosso amigão Chita, que nos municia em toda a imprensa de Barbacena e região, essa é que é a verdade, pelo seu aniversário. Um abraço fraterno para você, meu amigo Chita. Que Deus lhe dê muitos anos de vida, saúde e paz. Companheiro Chita, continue sempre, nós estamos sempre de braços abertos e a imprensa de Barbacena e região agradece muito. Felicidade pelo seu aniversário. Agora sim, vamos dar o giro regional, começando pela Copa Juvenil de Futebol, homenagem à dona Lígia Barbosa von Rocker, o apoio do Instituto Vicente Araújo. No estádio Walter Antunes, Campo do Andaraí, às 15 horas nesse último sábado, nós ficamos sabendo o campeão, foi o Clube Recreativo Pontilhão, após vencer por 1-0 a equipe do Santa Efigênia. Portanto, parabéns para o CRP, que brilhantemente conquistou o título. Amistosos dominicais, o Pirraça venceu por 4-3 a equipe do Esparta lá na série campestre do Olympique. Segunda Copa, renovação do bairro Santa Efigênia na sua segunda rodada. Na categoria de segundos quadros, o Real B venceu por 5-3 o Renovação. O Renovação A venceu por 10-0, goleou o Real, 10-0 em cima da equipe do Real. E o São Francisco venceu também uma partida bonita de São Francisco Independente. Resultado final, São Francisco 3, Independente 0. Copa Dom Bosco 2015, na sua primeira final, o Boa Vontade Chechel não saiu do empate em um tento com o Ipiranga do nosso amigo Chiquinho. Terceira Copa do Volante do bairro Grogotó, 13ª rodada, troféu locutor esportivo da Rádio Globo Barbacena, nosso amigo Claudir José. O River Plate venceu por 3-2 o 15 Amigo, Azulão 3, Volante 0. Organização sempre do eficiente Auro de Moura Cruz. Copa BBM, Campo Comunitário da Marquês de Maricá, primeira rodada já no seu retorno. União empatou em um tento com o Internacional, Flash goleou por 7-0 a Napolina, Colonial 3, Joinville 1, Atalanta 2-0 no Barcelona. Campeonato Regional de Curral Novo, nós tivemos o jogo, já 2 jogos pela ida das quartas de final, lembrando que classificados estão as 8 equipes para as quartas de final. Associação, o Atlético, o Engenho, o Juventus, o Magnata, Ponte Nova, São Bento e o Tabajara. Nas duas partidas realizadas no domingo, jogos de ida pela quarta de final, nós tivemos empate em 0-0 entre Atlético e São Bento. Já a equipe do Tabajara venceu por 4-2 ao Ponte Nova. O representante foi o Zezinho, a comissão sempre a cargo do Polaco, Carlinhos, Chiquinho e Júlio. O apoio do Bar do Canoa, Padaria do Petito e trailer lá do Robson. Campeonato Regional de Capela Nova, promovido pelo Fluminense Futebol Clube na sua finalíssima. Internacional sagrou-se campeão no segundo quadro após vencer por 1-0 a equipe do PS2. Portanto, Internacional campeão, 1-0 no PS2. Nos primeiros quadros nós tivemos Ponte Alta campeã. A Ponte Alta venceu por 1-0 a equipe do Internacional. A arbitragem do Luiz Vilela, auxiliares José Carlos Mendes e o Edson Geraldo Ferreira, nosso Chita. Muito bem, deixamos para o final, até porque nós tivemos uma belíssima participação lá no Walter Antunes nesse domingo. Deixamos para o final, onde a sua TV Objetiva marcou presença no Walter Antunes Campo do Andaraí para levar as emoções dessa finalíssima do campeonato lá da localidade do Galego. O Mercenário, que já havia vencido o primeiro jogo por 1-0 sobre a equipe do Caiçaras, voltou novamente e confirmou, conquistando logicamente o título. Campeoníssimo ao vencer de novo, desta feita por 3-1 a equipe do Caiçaras. Mercenário 3, Caiçaras 1. No placar agregado, 4-1 para a equipe do Mercenário, a equipe alvirrubra. O Caiçaras ficou logicamente com o vice-campeonato. Nós gostaríamos logicamente de parabenizar já de antemão a belíssima organização feita pelo Marcão do Hot Dog e também do Wilson. O jogo nós tivemos entrega depois da partida, medalhas e belos troféus
muito bem confeccionado, com coração magnífico daquele pessoal lá do Galego. A arbitragem teve a cargo do Betinho, auxiliar número 1, Valdair José de Souza, e o número 2, o Michel. A marcha do placar nós tivemos no primeiro tempo, 1-0 para o Caiçaras, gol de Ozanam aos 30 minutos. Achávamos, inclusive, que o Caiçaras, com esse resultado, se persistisse no segundo tempo, a decisão seria para os pênaltis. Achávamos, inclusive, que o Caiçaras jogava muito bem no primeiro tempo e merecido esse placar parcial de 1-0. Mas veio o segundo tempo e a fisionomia mudou da partida. O time do Mercenário tomou conta e logo aos 5 minutos o Guigui empatou a partida. 5 minutos, Guigui fazendo o empate 1-1. Aos 31, o Juliano virou o placar, virou para o time alvirrubro para 2-1 em cima da equipe do Caiçaras. E o Baiano acabaram de entrar também fazendo o terceiro gol aos 35 minutos. O Baiano deu números finais a dessa bela decisão, 3-1 para a equipe do Mercenário. Os times, o vice-campeão Caiçaras, tendo como técnico Laci, entrou com Alex, Marcinho, Ricardo, Washington, Lucrécio, Lute, Thiago, Ozanam, Carlos, Camarão e Pinguim. O Lite saiu para a entrada do Felipe. Nós tivemos participação ainda do Fred, do Zeca, do Maciel, Ronaldo e do Agostinho. Parabéns para a equipe vice-campeã, a equipe do Caiçaras, que afinal de contas valorizou muito a conquista da equipe do Mercenário. Repetindo o primeiro tempo, Caiçaras 1-0, Ozanam fazendo o gol. Segundo tempo, aos 5, Guigui empatou em 1-1. Aos 30, Juliano fez 2-1 e aos 40, aí sim, encerrando o Baiano fazendo 3-1 para a equipe do Mercenário. O técnico Dudu da equipe do Mercenário utilizou o futebol de Matheus, Gui, Moacir, Adriano, depois entrou Tarim e Guti. Vandré, mais tarde Renato, Ugum, Baiano, Guigui, depois entrou Juliano, no seu lugar Rafael, o Alisson e mais tarde Jonathan. Portanto, parabéns para a moçada lá do Galego, principalmente esses belos organizadores, no caso aí, o Marcão do Hot Dog e o Wilson, que souberam levar a contento mais essa disputa do campeonato da localidade do Galego. Muito bem, agora no nosso segundo bloco vamos falar de tudo que aconteceu no futebol profissional. Começando, logicamente, pelo final do Campeonato Brasileiro, na sua 45ª edição, 38ª rodada nesse final de semana, a partida todas às 17 horas, realizada justamente no mesmo horário. Nós tivemos os seguintes resultados. Corinthians empatou com o Avaí em 1-0. O Santos goleou por 5-1 o Atlético Paranaense. Ponte Preta 0, Sport 1. Flamengo também perdeu por 2-1 para o Palmeiras. Internacional 2 no Cruzeiro, lá no Beira Rio. Atlético no Independência fez 3-0 em cima da equipe do Chapecoense. Figueirense 1, Fluminense 0. O Coritiba e Vasco não saíram do empate em 0-0. Foi ruim para o Vasco e com isso ele acabou caindo para a Série B. Joinville 0, Grêmio 2. Joinville já estava rebaixado. A classificação no término deste Campeonato Brasileiro, o Corinthians 81 pontos ganhos. Recorde absoluto no tempo, justamente na era dos jogos corridos, pontos corridos, recorde absoluto da equipe corintiana, 81 pontos, passando o Cruzeiro, que havia feito 80 pontos em duas últimas oportunidades. O Galo com 69, o Grêmio em terceiro com 68, São Paulo conseguiu a quarta vaga com 62 pontos. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Ricardo Oliveira, lá do Santos, com 20 gols na competição. Chegamos, portanto, a mais um final deste Campeonato Brasileiro, a maior competição do futebol mundial. Se não foi brilhante de emoções, pelo menos não faltaram no final emoções justamente para a disputa no topo da tabela, na procura de uma vaga para disputar a Libertadores de 2016. Foi bastante acirrada até a última rodada para a disputa entre Internacional e São Paulo. Na zona da degola, a fuga do rebaixamento, então nem se fala. O Corinthians, com a ótima antecedência, conseguiu o título ex-campeão brasileiro, agora conquista pela sexta vez a equipe corintiana, mas o mesmo aconteceu de maneira inversa com o Joinville. Foi rebaixado já 3 rodadas do término do Campeonato Brasileiro, já havia sido rebaixado.
A 38ª rodada, a disputa para a última vaga, como já frisei, para Libertadores, São Paulo e Internacional. Quem ficou com a vaga foi a equipe tricolor paulista. Completando, logicamente, o quinteto: Corinthians, Atlético, Grêmio, no caso o Palmeiras, que conquistou brilhantemente a Copa do Brasil, e a quinta vaga para a equipe tricolor paulista, o São Paulo. No rebaixamento caíram mesmo, não teve jeito. Joinville, 3 rodadas antes, já havia sido rebaixado, completando esse quarteto que vai para a segunda divisão: Goiás, Vasco da Gama e Avaí. Chegamos ao final com alegria para uns, logicamente, tristeza para outros, mas esse é o mundo do esporte. Parabenizando, logicamente, o Corinthians pela bela performance, o técnico Tite fazendo as mexidas necessárias e tendo um time coeso, quebrando inclusive recordes. Já falei sobre em pontos corridos, o Corinthians chegou a marcar esse ano 81 pontos, quebrando o recorde, e também na marcação de gols. Vejam os senhores que o Corinthians acabou fazendo 71 gols e em 38 jogos, 24 vitórias da equipe do Corinthians. Fim do Brasileirão, o foco agora é o mercado da bola. O Vasco mantém técnico Jorginho ao lado do seu escudeiro, do seu auxiliar, o Zinho. Então o Vasco mantém a comissão técnica para o ano de 2016. O arqueiro Dida, que já estava lá no Rio Grande do Sul há 2 anos, lá no Internacional, rescindiu o contrato com a equipe do Inter. O Corinthians, o volante Ralf mesmo, não deve ficar na equipe lá do São Jorge. O time do Corinthians não vai tentar logicamente segurar o seu volante Ralf, mas está difícil, o futebol europeu está vindo buscá-lo. Outro que poderão sair também da equipe do Corinthians, os 2 meio-campistas, no caso o Elias e o Renato Augusto, poderão ir para o futebol europeu. O Santos também é outro que não vai competir em Libertadores, então vai enxugar um pouco a folha de pagamento. Dificilmente vai segurar Lucas Lima, que também deve ir para o futebol europeu ou até o futebol chinês, que está vindo muito no Brasil. Vamos agora para a seleção do Campeonato Brasileiro, lembrando que dos 11 jogadores da seleção do Campeonato Brasileiro, o Corinthians aparece com 5 jogadores, o Atlético vem em seguida com 4, Santos com 1 e o Palmeiras com 1 jogador. O Cássio do Corinthians é o arqueiro. Laterais são do Atlético Mineiro, o Marcos Rocha pela direita e o Douglas Santos pela esquerda. O zagueiro Gil do Corinthians, mais o Emerson também do Atlético Mineiro. Meio campo não poderia ser outro, o Elias ao lado do Rafael Carioca do Atlético Mineiro. Meio de campo, esse é do Corinthians, o Renato Augusto e o Jadson. A peça ofensiva, Ricardo Oliveira do Santos e o Luan da equipe gremista. O jogador revelação do Campeonato Brasileiro ficou para o Gabriel Jesus do Palmeiras. E para finalizar, saíram as cotas de participação, cota de TV de participação para o Brasileirão do ano que vem. O Flamengo e o Corinthians, como sempre, abiscoitando a maior cifra, maior safra no caso aí, 170 milhões para o Flamengo, 170 milhões para o Corinthians. Em segundo lugar, o São Paulo com 110 milhões, o Palmeiras com 100, Santos com 80 e a dupla mineira, Cruzeiro e Atlético, 60 milhões. Portanto, aí chegamos ao fim desse giro pelo profissional, dando parabéns aos vitoriosos e, logicamente, por que não dizer, aqueles que valorizaram muito a competição, principalmente a maior competição do brasileiro. Volto a frisar, se não foi brilhante o Campeonato Brasileiro na sua 45ª edição, pelo menos emoções não faltaram, lá no topo da tabela, em busca da vaga para Libertadores e principalmente na zona da degola no rebaixamento. Chegamos ao final de mais um Esporte Total desta noite. Uma ótima noite a todo telespectador. Até o próximo TV Objetiva, a sua TV online.